Seja muito bem-vindo ao canal Conversas e Café. E agora o livro escolhido para ser dissecado é o Projeto Nacional O Dever da Esperança, do Ciro Gomes. A escolha desse livro deve-se à necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento para o país. Eu sou formado em economia, mestrado e doutorado em economia, e a minha tese de doutorado foi sobre o projeto de nação do governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base. E o livro do Ciro, o Projeto Nacional, de certa forma, é uma continuação desse projeto de nação do governo João Goulart. Então, nas próximas videoaulas, eu pretendo dissecar o livro e cada videoaula vai abordar alguns tópicos do livro, de forma que vocês vão ter boas noções do conteúdo desse livro e do que é um projeto nacional de desenvolvimento. Cabe frisar a importância de um projeto nacional de desenvolvimento, porque um país necessita ter uma trajetória sustentada de desenvolvimento, onde tem autonomia para decidir acerca da sua política interna e externa. E por isso é extremamente importante buscar independência política, econômica, financeira, tecnológica e cultural. Esses 5 itens são fundamentais para que um país se torne desenvolvido. Uma nação precisa traçar um caminho que vise reverter processos antigos de inserção subordinada na economia mundial, no caso, o Brasil precisa disso, e assim construir a sua própria história. Acredito que apenas as livres forças de mercado não é capaz de levar economias capitalistas em vias de desenvolvimento a uma situação que alie crescimento, geração de emprego com distribuição de renda e atenuação das disparidades regionais. Portanto, esses são objetivos de uma nação em prol do bem-estar coletivo e, por isso, a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. Esse caminho ele só vai ser possível por meio de um conjunto de políticas públicas que articulam virtuosamente os diversos agentes sociais em torno de um projeto nacional sustentável e que seja inclusivo. A literatura econômica mostra que a maioria das experiências exitosas de desenvolvimento teve como papel fundamental o Estado, como ator estratégico, nesses processos nacionais de construção política, econômica e social. Ao mesmo tempo, a maioria dos países que têm suas economias internacionalizadas nesse ambiente de mundialização do capital, onde a globalização ela acontece apenas para o capital e para a informação e não para as pessoas não têm essa livre circulação, então essa globalização ela é ilusória. Ainda existe a ideia de um Estado-nação como a principal referência no que se refere à regulamentação de diversas ações dentro do seu espaço territorial e também a participação, a intervenção do Estado na economia em questões estratégicas acaba sendo fundamental. Desse modo, então, é imprescindível o fortalecimento e modernização da estrutura e organização do Estado brasileiro, assim como refletir sobre as possibilidades de desenvolvimento existentes nesse contexto de globalização, que devem conjugar um Estado, o mercado e a sociedade. Esse modelo deve trilhar o caminho que leva à convergência de questões de progresso com inovação tecnológica, inclusão e soberania. Por isso, o livro, o Projeto Nacional O Dever da Esperança, do Ciro Gomes, acaba sendo extremamente relevante para esse contexto. Nas próximas videoaulas, eu vou dissecar o livro, eu vou detalhar esse livro todo, trazendo toda a minha experiência e um pouco conhecimento que eu tenho sobre história econômica, no sentido de agregar informações e, ao longo desses videoaulas, veremos basicamente todos os capítulos do livro de forma didática. O livro basicamente está dividido nos seguintes capítulos. Uma nação adiada, onde a gente vai fazer uma retrospectiva histórica da economia brasileira.
usando como base o livro, mas também um pouco do meu conhecimento sobre história econômica. As raízes da crise econômica, mostrando quais são os motivos que o Brasil não se tornou desenvolvido, falando desde a questão da inflação que foi derrotada, a questão do rentismo, a democracia golpeada e essa devastação do projeto neoliberal. O outro capítulo vai falar sobre questão geopolítica, o contexto geopolítico do Brasil em relação aos Estados Unidos, América Latina, os BRICS e o mundo. E também o outro capítulo vai falar sobre um projeto para o Brasil, ou seja, onde o livro ele vai detalhar qual é esse projeto, que de certa forma é uma continuação do projeto de nação do governo João Goulart, falando sobre a importância de uma reforma tributária necessária, sobre racionalizar a questão da dívida pública, uma nova política industrial. E, por fim, fala sobre uma nova agenda de reformas, diferente dessas reformas apresentadas no modelo neoliberal, detalhando a reforma política, da saúde, da segurança pública, tributária, entre outras. E, por fim, o livro traz um capítulo falando sobre por uma nova esquerda, no sentido de muito mais que congregue o trabalho e o capital produtivo, né? E aí o livro fala sobre a crise da esquerda brasileira, apontamentos para uma nova prática, né? E um progressismo genuinamente brasileiro e nacional e desenvolvimentista. Então, eu convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sino, porque essas próximas videoaulas elas vão ser ao vivo. E quanto mais pessoas participarem dessas videoaulas, vai ser muito construtivo, porque vai ter uma interação entre a minha videoaula com quem está assistindo, que vai poder fazer perguntas, fazer colocações, e acho que vai ser muito mais rico essas videoaulas que vão dissecar o livro, o projeto nacional. Lembrando também, eu convido vocês a lerem o projeto de nação do governo João Goulart, porque esse livro, de certa forma, é uma base que sustenta muito das ideias contidas, sustenta no sentido de entendimento das ideias que estão contidas no livro do Ciro Gomes. Então, esse projeto interrompido, que foi o projeto do governo João Goulart, do Getúlio, de certa forma, ele é retomado por meio do Ciro Gomes e seu partido PDT. Então se inscreve, dá um like nesse vídeo. Esse vídeo foi apenas um vídeo de apresentação, e nas próximas videoaulas acompanhe, se inscreva para poder acompanhar ao vivo e compartilhe esse vídeo. Eu sou o professor Cássio Moreira e vou tentar transmitir o conteúdo desse livro. E antes de mais nada, eu sugiro que vocês comprem o livro, porque nada melhor do que ler para poder melhor construir o conhecimento de vocês. Apenas o conhecimento garante a sua liberdade intelectual. Se inscreve no canal Conversas e Café e até o primeiro vídeo.